Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria iniciar mais um dia aqui com vocês! Sim, as lives do meu desafio pessoal. Todos os dias que tem feira, no mês de agosto, estarei aqui pontualmente às 7h55 para falarmos de assuntos relacionados às nossas pequenas empresas. E hoje estou aqui, vinda diretamente de um sítio que eu descansei nesse final de semana. Acabei de chegar há minutos, como era próximo, resolvi vir hoje mesmo. Bom dia, Adriana, para aproveitar um pouco mais aí esse momento de descanso. Antes da gente até falar um pouco sobre esse assunto que tem muito a ver com o tema de hoje, que é gestão de pessoas, deixa eu fazer uma breve apresentação, uma vez que sempre gente nova está chegando aqui no canal da EPE e assistindo esse conteúdo no gravado, ou no ao vivo aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei em qual momento que você irá assistir essa live. E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas, e o meu grande porquê, o que me faz levantar da cama todos os dias, a estar aqui animada, a produzir esse desafio, até ousar aí sair da minha zona de conforto, é poder ajudar as pessoas a viverem do que elas verdadeiramente amam, a serem autoras dos seus próprios resultados. Eu verdadeiramente acredito que o empreendedorismo é o caminho para alcançarmos a nossa liberdade geográfica, a nossa liberdade financeira, a nossa liberdade de horário. Porém, a gente precisa construir aí as nossas empresas desde o primeiro dia de operação, desde você sendo apenas um sonho na sua cabeça e você de fato aí tirando do papel e construindo a sua empresa, você precisa construir isso com as bases sólidas. Ou seja, desde o dia 1, precisamos entender que nós somos uma empresa e como empresa nós precisamos entender as partes que compõem esse todo para que essa empresa possa de fato ter a sustentação, a perenidade, a prosperidade e o crescimento. Pois nossas empresas, para não morrerem, elas precisam crescer. Sim, todas as empresas elas precisam crescer se elas querem aí continuar sólidas e perenes no mercado. Então é por isso que aqui no nosso dia a dia, em todo esse desafio de lives, estamos falando aí sobre assuntos de gestão de negócios, assuntos que realmente fornecem aí esse subsídio para que você possa construir a sua empresa sempre sólida. A Escola Pequenas Empresas, a EPE, é então um centro de educação que visa simplificar a gestão de negócios para gerar resultados de imediato. E é aí, dia após dia, com esse meu propósito, com tudo isso que eu acredito, que eu venho construindo e transmitindo aqui toda a minha comunicação, os meus conteúdos gratuitos, os meus cursos, as minhas consultorias, as minhas mentorias, são sempre pautadas aí, então, nisso que eu verdadeiramente acredito. Pois bem, feita aí as apresentações, eu vou deixar um convite para que você possa assistir as lives anteriores. Hoje nós já estamos na 16ª, então já foram aí com essa 16 lives. No desafio são 22, então estamos aí entrando na reta final, mas essa semana e 2 dias da semana que vem, e aí a gente vai finalizar todo esse conteúdo aí que eu comecei meio assim, primeiro, como eu disse, tentando sair da minha zona de conforto, que sempre tive muita vontade de produzir essas lives aqui, investindo, planejando, investindo texto, fazendo tudo, assim, e eu percebi que eu precisava dar um passo à frente e ousar fazer todos os dias para que eu pudesse vir de forma improvisada, falar, com um roteiro mínimo dos assuntos que eu acredito que são fundamentais e até nesse sentido, como eu disse, sair aí do meu status quo e ir de forma livre com todo o conhecimento que eu tenho, passando aqui as informações. Então eu fui construindo roteiros básicos e convidando também alguns seguidores, algumas pessoas para participarem aqui comigo,
seguidores da Escola Pequenas Empresas e também alunos. A gente já teve uma live aí da Viviane, então assista, e amanhã eu vou receber um outro aluno, o Arthur, então amanhã também já deixo aqui o meu convite para que você possa assistir a essa live, de preferência no ao vivo, para que você possa fazer perguntas, para que você possa se interagir, para que você possa perguntar para o Arthur também, né, na live de amanhã. Então, todos os recados ditos, vamos logo ao que interessa, ao assunto do nosso contexto aqui hoje, né, do que a gente tem programado. Bem, quando eu falo de gestão, né, de pessoas, muitas pessoas, assim, donos de pequenas empresas, principalmente os que estão iniciando, que são ainda muito pequenos, que são como um mês, e me questionam, né, sobre assim, nossa, mas eu ainda tô começando, eu tô no inicinho, agora eu já tenho também outros donos de pequenas empresas que eu atuo junto, que já estão um pouquinho maiores, já foram crescendo e sim, têm funcionários, né, já trabalhando com eles em empresas, e o que eu sempre digo é o seguinte: tem um provérbio africano que ele fala assim: para você ir mais rápido, vá sozinho. Para você ir mais longe, vá acompanhado. Não sei se vocês já ouviram esse provérbio. E eu, assim, na verdade, eu nem acredito nessa primeira parte, porque eu nem acho que a gente vai mais rápido sozinho. Não acho, porque de verdade, quando a gente está sozinho, parece que as coisas são muito mais desafiantes. Então, eu não acho que a gente ganha agilidade com isso, não. Agora, a segunda parte que diz, né, quer ir mais longe, vá acompanhado, isso eu não tenho dúvida. Isso eu acredito e assim fortemente, pois nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado o tempo inteiro para nos fortalecer e nos dar apoio. Então, eu sempre digo que o ativo mais importante que nós temos em nossas empresas são as pessoas. Mas pontuando muito bem aí com o Jim Collins, que é tipo um super gestor de negócios, né? Ele tem muita referência e ele tem uma frase que fala: as pessoas certas são um ativo mais importante. E eu gosto muito quando ele faz isso, as pessoas certas, porque sim, nós precisamos ter aliados, né? Nós precisamos ter pessoas engajadas, pessoas que junto conosco vão dividir os nossos sonhos, pessoas que acreditam na missão e no propósito que a gente tem e que estarão sempre ao nosso lado nesse mesmo rumo, né? Tá fazendo barulhinho aqui, seguindo conosco na mesma intenção, na mesma caminhada, na mesma jornada, porque se essa pessoa também estiver destoante, pode ser que você não vá mais longe, porque você vai ter muita dificuldade com essa pessoa. Mas, Érica, como conseguir as pessoas certas, né? Como fazer isso? Como entender qual o momento do meu negócio que eu preciso ir atrás de pessoas? Bem, então vamos falar aqui para um público de pessoas que já têm uma empresa, que estão com alguns funcionários, mas também pessoas que estão aí começando, que estão na jornada sozinhos no momento. Eu sempre falo o seguinte: essa tentativa de fazer tudo sozinho, de centralizar, ela é muito desafiante. Então, desde o início, eu já recomendo que você parta para buscar parceiros, né? Pessoas que possam dividir com você ali alguma função, algo que você possa fazer na sua empresa. Não necessariamente precisa ser um funcionário, mas pode ser, como eu disse, um parceiro, né? Uma pessoa que pelo menos vai te escutar, vai te dar um apoio, vai tirar suas dúvidas. Isso a gente precisa buscar na nossa caminhada empreendedora. Mas, e aí, a partir do momento que você começou a operar, que você entendeu desde o primeiro dia de operação que você é uma empresa, e como empresa, eu falo que a empresa é uma máquina, né? Que ela é, na verdade, composta da cultura e das pessoas. E quando a gente está falando da cultura, nós estamos dizendo de tudo aquilo que fomentou, que criou a sua empresa. Então, você como empresa, você dono da sua empresa, a partir do momento que você abriu uma empresa, você está ali expressando os seus valores, os seus sentimentos, as suas crenças, os seus princípios. E se você tem noção do que é uma gestão
de pessoas, se você tem uma noção de que desde o início essa cultura, que é o seu reflexo, ela precisa ser clarificada, documentada e entendida, você vai começar a sua empresa já com foco e com uma atenção nesse aspecto. Então eu sempre recomendo o seguinte: começou essa empresa, ok, ou então se você está agora, já está operando, já está funcionando, nunca refletiu sobre isso, então para agora e reflita. Reflita, vindo daquele processo muito do olhar para dentro, né? Porque nós somos reflexo da nossa empresa. Reflita o seguinte: qual é de fato aí esse seu porquê, esse seu propósito, o que te tira da cama, como eu sempre inicio as minhas lives aqui. Tenha clareza sobre isso, porque isso vai ser o grande norte, a grande direção que você vai ter aí na sua empresa. E é a partir daí, desse seu propósito, que você vai construir o que a gente chama da visão. A visão é onde você vai querer chegar, né? Aonde você vai querer que a sua empresa esteja lá no futuro longe. Pode colocar de 10, 15 anos. E esse futuro longe, essa visão aí a longo prazo, ela precisa ser a sua estrela guia, o seu norte, a sua direção. Então, não sonha pequeno, não sonha pequeno. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, se você coloca uma visão com um sonho muito pequeno, por exemplo, algumas empresas falam assim, né? Ser a melhor escola de educação infantil do bairro tal. Ela já se limitou nesse pensamento de onde ela pode chegar, né? Então, coloca aí, ser a melhor escola de educação infantil do Brasil, por exemplo, né? Vá numa visão aí a longo prazo, dê uma direção, entenda aonde que de fato você vai querer chegar. E essa visão está atrelada no seu propósito, no seu porquê, no que você deseja fazer, né? Do que você de fato aí ama e sente. A partir daí você já está com uma clareza, começando a definir o que a gente chama, né, de uma cultura organizacional, a cultura da sua empresa fortalecida. Essa cultura, quando ela é fortalecida e ela é clarificada, ela vai ser o seu gancho para encontrar essas pessoas certas que nós vamos falar aqui. Então, o primeiro norte, a primeira definição sua é esse olhar para dentro, entender seu propósito, entender aonde que você quer chegar, aonde que a sua empresa, enquanto empresa, de fato pode chegar. Vai ser essa sua grande estrela guia, vai ser o que vai direcionar se você, por exemplo, se você definiu que é uma escola de educação, se aparecer aqui alguém para te oferecer, poxa, vem também no lado de cantina escolar e tudo, concorda que você vai falar não, porque o seu foco está aqui na educação? Então ela de fato vai ser a sua estrela guia. Feito isso, você agora vai começar a ter uma clareza sobre quais são os seus valores, né? Quais são as suas crenças norteadoras, o que você acredita que você não pode abrir mão. Porque aí a gente chama até mais expandindo um pouco mais, né? Até para princípios, que são as leis universais, da quais numa bifurcação, você querendo entender para qual caminho seguir, esses seus princípios vão ser o seu guia. Vão falar, não, vá por aqui porque eu estou pautado nestes princípios. Eu tenho o valor de contribuição, o valor de organização, o valor de flexibilidade. São valores que eu tenho muito claro comigo e que eu documentei, escrevi que são cada um desses valores, né? Então eu falei, o que é a organização para mim? O que é a flexibilidade para mim? O que é a integridade para mim? Então eu fui definindo princípios bem claros mesmo, escrevendo quais são esses princípios. Só um minutinho que eu vou ver essa água. Não? E quando eu tô falando para vocês pararem um pouquinho e refletir sobre isso, de fato colocar isso no papel, independente do seu tamanho, independente se você já tá operando um tempo ou não, coloca isso no papel. Escreva quais são seus valores, quais são seus princípios. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, voltando, que eu sempre gosto também de trazer exemplos, né?
Eu já, por vezes, já participei já prestei consultoria para muitas empresas. E já prestei consultoria para empresas grandes. E muitas vezes eu chegava para prestar uma consultoria, por exemplo, numa área de marketing, para a gente estudar funil de vendas, para a gente estudar a comunicação com os clientes, para atração de novos clientes e tudo. E a primeira investigação, o primeiro diagnóstico que eu fazia era um entendimento, conversando com os funcionários, para eu entender essa história da empresa, para eu entender sobre essa cultura dela, para ver qual é a visão, onde eles querem chegar, né, o que estava conduzindo os princípios e os valores. E por muitas vezes, empresas grandes que eu já prestei essa consultoria, isso não era claro. E aí não é que a empresa não tem uma cultura, porque a cultura ela já é estabelecida com você querendo ou não, porque a cultura é o dia a dia, é o jeitão da empresa, é o jeito de ser daquela empresa. Então, se você, dono da sua empresa, não construiu essa cultura fortalecida com o que você acredita, fique certo que os seus colaboradores vão construir essa cultura, porque é o jeito, é a cultura, igual a gente fala, a cultura daqui de qual a gente faz parte, por exemplo, da região que a gente mora, né, da cidade que a gente mora, então ela é sempre estabelecida. Então, por muitas vezes, quando eu chegava, não havia uma clareza, não havia um fortalecimento dessa cultura, e aí cada colaborador me falava uma coisa. Cada colaborador acreditava porque ele fazia uma interpretação dele sobre aquela empresa, né? E eu posso dizer que eu tenho muita clareza para dizer isso, sim, muita certeza do que eu estou dizendo. A cultura organizacional, a cultura de uma empresa, quando ela é forte, ela é o diferencial competitivo de qualquer empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o resto, bom dia, Sônia, todo o resto pode ser facilmente copiado. Um concorrente seu pode, por exemplo, se você trabalha com alimentação, se você produz alimentos, né, ele pode facilmente copiar uma receita que você faz, ele pode facilmente começar a vender os mesmos produtos e serviços que você. Então, isso tudo é normal disso acontecer. Agora, a cultura, o seu jeitão de ser, o jeito como você fala, ou seja, podem existir inúmeras empresas que trabalham sobre gestão de pessoas, de gestão de negócios, assim como eu, mas com o meu dizer, da forma como eu falo, dos meus pensamentos, dos meus princípios, da minha visão, só a minha empresa existe assim, só a EPE existe assim. Então, a cultura fortalecida de qualquer empresa, ela é o grande diferencial e ela é uma enorme barreira de entrada para os seus concorrentes, para outras pessoas não te imitarem em tudo, entende? Então, fortaleça esse pensamento. Fechando parênteses e voltando aqui, e eu estou mostrando como que você faz para construir essa cultura, né? Então, tenha uma visão, tenha um norte de onde você quer chegar, onde que você imagina que a sua empresa pode estar daqui a um tempo, essa visão. Tenha clareza sobre os seus valores. Então, se um valor para você é integridade, o que é a integridade para você? Escreva o que é a integridade para você. Então, por exemplo, para mim, integridade é eu ser íntegra no meu pensamento e nas minhas ações. Então, para mim, isso é integridade. Então, isso está descrito. E assim, eu criei, então, os valores e os princípios da minha empresa, certo? E, além disso, quando você define, então, o seu propósito, que é o seu grande porquê, quando você define a sua visão e os seus valores, e desse propósito pode partir aí, que a gente também fala, porque ficou muito de propósito, mas antigamente a gente falava de missão, né? A missão seria, missão e propósito eles se misturam, mas você pode entender a missão como você realiza o seu propósito, né? Então, se você tem descrito isso, se isso não está na sua cabeça, isso está numa declaração da sua empresa, não importa o tamanho dela, não importa se é sozinho, não importa se você tem 10, 20 funcionários e você nunca parou para pensar isso, agora você vai rever, não importa, né? O tamanho não importa nem nada. Mas se você tem descrito isso, se você tem uma declaração com o seu propósito, com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores, você já está começando a ter uma gestão de pessoas
Porque você já tem um pensamento do que é uma empresa e você está começando a criar uma cultura fortalecida. Lá no início, quando eu montei o plano de negócios da Escola Pequenas Empresas, a primeira coisa que eu fiz foi essa declaração. Eu não tinha nem começado a empresa ainda e eu já tinha isso estabelecido. Entende como que isso é importante? Porque, como eu disse, se você não tiver isso claro, as pessoas, os seus parceiros, os seus clientes, as pessoas que vão interagindo com você, os seus colaboradores, a cultura será construída por eles. Então é você que tem que determinar qual é o que você quer, né? Como o que você pensa da sua empresa. E aí está o pulo do gato para eu responder aquela pergunta que eu comecei aqui, né? A primeira pergunta que eu falei vinda da citação do Jim Collins. As pessoas certas são o ativo mais importante da sua empresa. E como encontrar as pessoas certas? As pessoas certas são as pessoas que compactuam dos seus valores, são as pessoas que compactuam do que você acredita, são as pessoas que estarão engajadas a construir junto com você o que você deseja, a fazer parte dessa sua missão. Mas como você vai encontrar as pessoas certas se você não tem a clareza de quais são seus valores, do que você acredita, do seu propósito? Concorda que não tem como? Então, se você já partiu dessa questão da cultura organizacional fortalecida, quando você for atrás de alguma pessoa, de algum colaborador, né, se você precisar, ou de um parceiro, um freelancer que vai fazer as suas artes, por exemplo, para o digital, né, você entendendo o que é isso, entendendo quais são os seus valores, o que você acredita, você, quando vai conversar com uma pessoa, você vai contar a sua história, você vai falar o que você acredita, você vai falar esses valores, você vai falar essa missão e você vai começar a entender se aquilo ali para a pessoa também é daquela forma, também é o que ela acredita. Dando exemplo aqui também de várias consultorias que eu já prestei para empresas pequenininhas, médias e empresas grandonas. O dono chega e fala comigo: mas eu peço para esse bendito fazer esse negócio, esse cara parece que não entra na cabeça dele, ele não faz o que a gente quer que a gente faça, o que a gente pede para fazer e ele não faz, esse funcionário não faz, acaba sobrando tudo para mim, eu não dou conta, é uma chateação, ou a mão de obra é muito desqualificada no Brasil, eu não consigo pagar um salário alto, eu pago um salário mínimo e só encontro gente que não dá certo, que não funciona. E vem o muro das lamentações, né? O muro das reclamações, o muro de falar disso e começa aquela lista, assim, primeira coisa que eu falo, ó, o problema não é do seu funcionário, o problema é seu. Aí a pessoa assusta, né? Fala assim, nossa, não é assim. É sim, porque primeiro você tem que assumir a autorresponsabilidade do seu negócio. E aí eu pergunto, ok, então vamos lá. O que você quer? O que você quer de uma pessoa? Quais são os seus valores para a gente poder entender se aquelas pessoas ali têm aqueles valores que você tem? E muitas vezes, simplesmente pela falta de clareza que a pessoa não tem dela mesma, dos valores, o que ela acredita, o que ela quer para a empresa dela, ela, quando vai contratar uma pessoa, ela está simplesmente só querendo buscar alguém que tem uma competência técnica para desempenhar aquela função. E a competência técnica para desempenhar aquela função, não é que você vai abrir mão, que você não tem que contratar uma pessoa que saiba e tal. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a competência técnica, ela é muito mais fácil de você ensinar, de você trabalhar com ela. Se você vier uma empresa imbuída em todos os outros processos de gestão que a gente foi falando aqui também, né? Lembra que a gente falou da gestão por processos? Se você tem documentado o que é as atividades, é muito mais fácil você treinar esse seu funcionário na parte técnica. Agora, você sabe se essa pessoa tem os mesmos valores que os seus? E não importa se ela vai ganhar um salário mínimo ou não. Ela vai querer, junto com você, construir porque ela acredita no que você acredita também. Né? E ela pode, e você junto, vocês engajados juntos, vocês vão crescendo juntos e você vai fortalecer ela.
Nossa, Érica, mas não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim eu descobrir se a pessoa tem os mesmos valores que os meus. Como que eu faço isso? Isso é muito complicado. Eu também acho que não é assim simples, né? Há sim toda uma dinâmica e um processo aí mesmo para você ter habilidade para realmente identificar. O primeiro deles é ter a clareza de você, do que você acredita, do que você quer, dos seus valores e tal. Primeira coisa. A segunda coisa é você, quando for contratar uma pessoa, você ter começar na sua conversa contando a sua história, contando os seus valores, contando do que você acredita, contando de como que é o processo, deixando isso muito claro. Porque você vai ver que muitas vezes a pessoa, só de escutar, só de entender, ela mesma vai perceber. Muitas vezes estou falando porque eu já tive essa experiência, contratando freelancer para fazer alguma coisa específica, pontual aqui, a pessoa mesmo já sente e fala assim, sabe, não é muito o que eu imaginei e tal. Ela sente, por exemplo, se for eu contratando uma pessoa para fazer tráfego para mim, ela vai precisar entender que eu sou uma pessoa que gosto de pessoas que querem aprender continuamente, que vão estar ali constantemente trazendo coisas diferentes, né? Então, se a pessoa, ela percebe que ela não é assim, ela não tem isso, ela não vai gostar de uma cobrança nesse sentido, ela mesmo já vai distanciando, ela mesma se distancia, ela mesma até nega o serviço. Então, não é fácil. Não é uma tarefa fácil, mas você começando com essa clareza e começando a contar a sua história, a pessoa, você já vai começando a interpretar. Depois disso, você questiona para essa pessoa e me conta sobre você, me conta sobre a sua história, me conta o que você acredita. Qualquer cargo que você vai fazer para entrevistar, não importa. Queira saber quem é a pessoa na essência dela, queira conhecer a história dela. Quando eu fui gerente de recursos humanos de empresas, né, que eu trabalhava, que fui gerente de recursos humanos, quando eu entrevistava os candidatos para uma determinada vaga, eu queria escutar a história dele, porque eles vêm prontos, já prontos para a entrevista, com a resposta pronta, né? Se me perguntar quais as minhas qualidades, eu já falo. Eu deixava a pessoa falar, me conta, qual que é a sua história, me conta o que você faz, o que você... E aí, você, obviamente, depois de anos, né, com muita técnica, entrevistando muita gente, você começa a ter um olhar mais apurado, eu sei. Você já começa a identificar, você já tem até umas perguntinhas chaves ali, para você ver se a pessoa tá falando alguma coisa só porque tá na entrevista ou não. Mas escute a história dela, pergunte sobre ela, pergunte, e se você quiser fazer pergunta, por exemplo, de alguma situação da sua empresa, e como você reagiria a isso? Tá falando a palavra, ficou tudo qual seria a sua reação a isso? Você começa a entender melhor quem é ela, e você começa a entender se isso tem ou não tem valor com você. Se ela vai dar certo, se ela vai compactuar de você. Érica, não, você não tá entendendo nada, Érica. Não, quando eu preciso de alguém, eu preciso de alguém assim, de supetão. Alguém assim, rápido, eu tenho que... Sabe, eu tô ali não pagando incêndio, aquela correria, aquela confusão, então não tem tempo de ficar fazendo isso. É coisa demais. E é aí que tá o grande problema. Normalmente, donos de pequenas empresas, pode ser médias e grandes também, demoram muito tempo... para decidir, por exemplo, vou demitir, como é que vai fazer, mas na hora de contratar, eles vão tão rápido, eles não valorizam esse processo, e nós deveríamos gastar mais tempo para contratar, para de fato encontrar uma pessoa que é certa, do que você dedicar em outros assuntos, outras áreas operacionais da sua empresa. A contratação de um novo funcionário, mesmo sendo o primeiro que você vai trabalhar, sendo o segundo, o terceiro, o décimo, o que for, tem que ser um processo mais demorado.
Tem que ser um processo de análise, de avaliação, de entendimento se aquela é a pessoa certa ou não. Isso se você quiser minimizar aí as chances de contratar uma pessoa que não está no perfil e de ficar gastando mesmo com rotatividade de funcionário. E mesmo que você não assine carteira dela no início, mesmo que seja uma pessoa que vai trabalhar na parceria, invista tempo em descobrir se aquela é ou não a pessoa certa. Sócio é a mesma coisa. Quantas e quantas pessoas aqui, o Rafael veio e fez uma live comigo semana passada e ele falou um pouco dessa questão da sociedade, né, da dificuldade que foi ele ter feito uma sociedade, até ter entendido que aquilo ali, que o sócio, eles não estavam ali nos mesmos valores e foi um erro dele não ter dado essa atenção. Quantas vezes, gente, quantas vezes a gente faz a sociedade com uma pessoa, mas não realmente dedica tempo em ver se será que esse é o sócio mesmo que eu preciso para mim? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Num afã de fazer a coisa acontecer, né? Simplesmente vai, não, deixa aí, depois eu resolvo. E não é assim. Quando a gente, não sei, né? Vamos falar uma metáfora aqui de casamento, escolher marido, fazer tudo. Tem gente que eu, pelo menos, demorei 7 anos para casar, namorei 7 anos. Eu não queria casar rápido, não tô falando que não funciona. Tem muita gente que um mês já tá casando e tá casada até hoje e funciona. Mas eu sou das que acreditam que você precisa entender, conhecer a pessoa, ver se é aquela pessoa que vai dividir com você mesmo, né? Óbvio que acontece um monte de coisa aí no meio do caminho, mas eu tô querendo dizer o seguinte: invista tempo em dedicar dentro da sua empresa e encontrar quem são as pessoas corretas, as pessoas que dividem com dos seus valores, dos seus princípios, né? Então, invista tempo nesse processo. E às vezes não fecha de uma vez, por exemplo, né? Na CLT tem um monte de problemas aí, né? Julgo muito a CLT, eu tenho muitos julgamentos para essa forma de contratação, mas ela te dá a possibilidade também, né, dos 3 meses aí de experiência. Então você tem esse período para avaliar, para ver se a pessoa está engajada com você, se você conseguiu trazer ela para o time, se ela realmente entendeu qual que é a missão, como que vocês estão trabalhando em conjunto, onde vocês querem chegar. E aí, se você identificou que não funcionou muito, obviamente, se você deu todo o suporte de treinamento, de orientação, não é simplesmente jogou uma pessoa ali para fazer uma coisa e deixa ela resolver porque ela tem competência técnica para fazer. Não é isso. Tem que orientar, tem que passar os treinamentos, tem que passar as informações, tem que passar tudo bonitinho. Mas se você identificou que realmente eu errei nesse processo, não é a pessoa que tem os mesmos valores nem nada, demita rápido. Então o processo é o inverso, né? A gente leva muito mais tempo para contratar e demite rápido. Agora o que acontece é o contrário. Muitas vezes a gente contrata rapidinho e demora para demitir, ficar pensando, mas não, calma aí que eu vou treinar, que eu acho que isso aqui vai dar certo. Se você tem um processo certo de contratação, se você investiu o tempo e tal, realmente dedicou, dá para você saber rapidamente se você errou ou não errou e o que você vai fazer. Eu sei que no meio do caminho acontece muita coisa, que o funcionário às vezes não conseguiu ter clareza no que ele foi falando e na hora do vamos ver foi diferente, ele começou a fazer, ficou com o corpo mole. Eu sei que tem tudo isso, eu sei que tem todo esse processo de entendimento, mas você que errou nesse processo e você vai melhorando dia após dia para aí sim contratar uma pessoa certa, né? A minha mãe trabalha com artesanato e ela já precisou de pessoas para ajudar ela na produção, né? Na produção de tudo. E eu sempre falo isso com ela, você tem que ter clareza, né? Então, estamos definidos, ela definiu muito bem o posicionamento dela, o que ela quer, o que ela acredita na empresa, isso está mais claro, né? E agora ela está muito mais assertiva para entender quem pode ser a pessoa que pode trabalhar lado a lado com ela, produzindo, costurando, estando juntas, né?
eu acredito que ela se fortaleceu muito nesse sentido, nesse entendimento, depois que a gente conversou bastante, e ela fez consultoria também, eu prestei uma consultoria para ela. Então, quando a gente fala de formar cultura de uma empresa, não importa o tamanho, não importa o ramo, não importa nada, nós estamos falando que você determinando a sua visão, missão, valores, princípios, você vai estar construindo uma cultura fortalecida que vai ser o subsídio, a base para o crescimento da sua empresa. Porque essa cultura, ela vem imbuída desses valores, vem imbuída dessas crenças que às vezes estão até no subconsciente, e as pessoas no seu jeitão vão entendendo. Você como dono da sua empresa, como líder, como estrategista, se você ficou tão claro isso, no seu dia a dia, nas suas ações, em tudo que você faz, você acaba passando essa verdade, né? Você acaba sendo o exemplo. E na sua liderança, você começa a, enfim, mostrar no que você acredita. Mostrar em quem você é, mostrar o que é a empresa. E aí aqui eu quero deixar uma dica bem prática, que eu acho que funciona bastante para fortalecimento de cultura organizacional, cultura de uma empresa, principalmente quando a gente é uma empresa bem pequena, tá bem no comecinho, mas se você já está um pouquinho maior, se já está com outros funcionários, eu quero deixar uma dica prática aqui que eu acho que funciona muito, muito, muito bem para esse fortalecimento e que vai servir para sustentar o crescimento quando você tiver maior, quando você tiver várias empresas, quando você tiver várias filiais, aí podendo até virar franquia ou outro rumo que você vai dar para o seu negócio, que é o seguinte: uma vez que você tem essa declaração que você fez, já tem tudo definido e tudo, cria um ritual. O que é isso, criar um ritual? O que eu estou querendo dizer com isso e por que isso pode ser interessante? Se você é pequeno, começou agora, por exemplo, está sozinho, cria um ritual você. Leia todo dia qual é essa sua visão, qual é essa sua missão, quais são esses seus valores. Leia, releia e leia e releia, porque isso vai alimentando a sua mente e você vai acreditando com muita força naquilo ali que você determinou que é. Então, os princípios eles vão ficando dentro da sua cabeça quase que decorado, e no seu dia a dia, quando você for tomar uma decisão, você já faz até porque já está dentro do seu cérebro. Então, cria um ritual de ler essa sua declaração, visão, valores, missão, tudo, todos os dias, e coloca alguma coisa que possa simbolizar mesmo esse seu ritual. Por exemplo, uma música. Eu tenho um ritual de ler, de tudo, e colocar uma música. Eu tenho uma música específica que eu coloco todo dia de manhã, antes de começar a trabalhar. Na hora que eu sento na frente do computador e tudo, eu coloco essa música, leio a missão, visão, valores, eu já me visualizo ali, já visualizo a empresa como grande, ela ali, nossa, enorme, eu já fico com aqueles pensamentos, e aquela música já vai me remetendo, né? Já vai ali me trazendo isso. Por que esses rituais são tão importantes? À medida que você vai crescendo e você vai ter outros funcionários trabalhando com você e tudo, se vocês têm essas práticas, talvez não precise ser todo dia, mas se você tem uma prática junto com seus colaboradores, de sentar, de escutar essa simbologia que você vai fazer, pode ser um sino, pode ser música, pode ser um quadro de visualização, pode ser qualquer coisa, algo que realmente simbolize e que mostra ali, você junto com as pessoas que trabalham, você pode estar trabalhando de home office e vocês fazerem isso de forma virtual, né, com seus colaboradores, o que for. Isso te dá uma energia, isso te dá um gás, isso te dá um fortalecimento que você não tem ideia. Quantas vezes eu já vi empresas pequenas que os colaboradores, antes de começar a trabalhar, se juntam, fazem, às vezes é uma oração, cada um tem a sua simbologia. Às vezes é uma oração, às vezes é a música, igual eu disse, às vezes é um grito de guerra, às vezes é um sininho, às vezes é qualquer coisa. Bate, tum, e faz assim, a pessoa
parece que desencadeia dentro do cérebro dela ali realmente um senso de pertencimento, um senso de comunidade, um senso de fazer parte daquele contexto, de estar juntos no crescimento. Então cria esse ritual. Crie esse ritual. Se você está sozinho, crie você esse seu ritual com você mesmo. Se você tem uma equipe, você com a sua equipe. Fortaleça isso. Isso é uma coisa simples, não tem custo, não tem nada. E você não tem ideia o quanto que você está transmitindo coisas com essa ação, com essa simples ação. Você não vai gastar às vezes 5 minutos de fazer isso. Acredite e fortaleça isso dentro da sua empresa. Você dá a você mesmo, se você estiver sozinho, ou a sua equipe, como eu disse, né, essa conexão. E as pessoas, gente, elas querem conexão. Cada vez mais elas querem conexão. Cada vez mais as pessoas querem acreditar que elas estão ali, elas vão construir. Às vezes você pode ser CLT, às vezes você não tem equipe CLT, você tem uma equipe de freelancers, igual eu falei, de parceiros e tudo, mas cria com eles. Essa conexão, ela diz muito mais do que um salário alto. Ela diz muito mais. Não que você não vai pagar salários bons, que você não vai fazer a medida. Lógico, eu acredito muito nessa questão do crescimento conjunto, de ir construindo, de ir juntos gerando, né, essa renda que vai crescendo e tudo. Mas isso vale muito mais. Nossa, eu faço parte desse time, eu acredito, sabe? Isso vale muito, muito, muito mais. E você vai ser um líder que vai ser visto pela sua equipe como o líder que preocupa-se com isso, né? Como um líder que está preocupado com a individualidade das pessoas, está preocupado em escutar as pessoas. Porque lá na sua contratação você escutou a história dela, diariamente vocês têm esse ritual. E vão juntos fazendo, não, ó, agora é para crescer, agora eu quero um gás, agora eu preciso que todo mundo faça isso. Você já vai colocando as pessoas junto com você já vai fortalecendo isso, você já vai trabalhando. Eu não tenho dúvida de quando você precisar de um funcionário desse, ele vai junto com você, ele vai pegar a sua mão, porque ele acredita no seu negócio, ele acredita no que você está fazendo, você deu esse exemplo para ele. E aí a gente tem que se fortalecer, obviamente, nesse sentido, né? Tudo começa conosco. Na sexta-feira com a Kawara, a gente estava falando sobre essa questão de sentimentos e emoções, né? E foi muito bacana a live. E eu trouxe para ela o exemplo da montanha, que eu tinha visto, né? Da cultura budista, em que fala que você sobe a montanha sozinho ou sozinha, chega lá em cima, né? Você vai carregando as suas mochilas, chega lá em cima, você refletiu e depois na descida da montanha que você vem ajudando as pessoas. Então, o que essa metáfora deixa claro, assim como a metáfora da máscara de oxigênio, né? Caindo no avião e você coloca primeiro em você, depois no seu filho. Deixa claro que a gente precisa nos fortalecer enquanto os indivíduos, muito bem. Quando a gente nos fortalece, a gente está tão bem que a gente começa a passar isso para as outras pessoas, a gente começa a passar isso para a nossa equipe, para os nossos filhos, para todo mundo. Então fortaleça você nos seus rituais. Então, se você quiser um ritual seu, fortaleça o seu e depois faça isso com a sua equipe. Eu te digo que todas as vezes que eu começo meu trabalho escutando essa música, me dando esse gás, me dá uma energia, me dá e fala assim, eu tô aqui, eu vou conseguir, eu vou realizar. Até esse ritual de fazer as lives todos os dias aqui agora está me fortalecendo eu enquanto empresa, sabe? Então, cria esse ritual. Essa é a minha dica. Não importa o seu tamanho, não importa se você é grande, se é pequena, média, cria o ritual para se fortalecer. Fortaleça você, a sua equipe, lidere pelo aprendizado, pelo exemplo, né? Lidere pelo exemplo e você vai arrastar uma multidão com você. Você vai arrastar pessoas que acreditam, as pessoas certas, né? As pessoas que acreditam nos seus rituais. Não tenha medo de ser a brega no seu ritual, não, porque se você tá com as pessoas certas que acreditam, elas vão gostar disso também. E as próprias pessoas que não forem se aderindo, elas vão acabar saindo porque elas mesmas percebem. Você começa a esvaziar essas pessoas também de longe de você. Você vai ver, você consegue. Então,
Na gestão de pessoas, gente, acho que de um modo geral hoje, o que eu queria realmente deixar focado aí, né, era nessa questão da escolha das pessoas certas, era como a gente fortalecer a cultura organizacional, como a gente constrói a cultura da nossa empresa, entender que se a gente não construir, os colaboradores e o meio, a forma vão construir para nós, porque a cultura ela é formada, a gente querendo ou não tem como. Então seja você o condutor, né, da formação dessa cultura, de você passando isso para todos, e isso começa se você tiver muito bem, tiver subido a montanha, tiver entendido quem é você e agora está descendo para ter outras pessoas aliadas do seu lado. E só para finalizar, eu gosto muito da questão da cultura do aprendizado, né? Da gente entender que nós somos somos eternos aprendizes e que a gente precisa ter essa mente aberta para o novo, essa mente aberta para entender que a gente nada sabe, que o tempo inteiro nós precisamos estar aprendendo, que o conhecimento a gente precisa abrir portas para ele, porque é muito, muito, muito importante que essa evolução, né, que essa busca aí constante do novo faça parte, porque é a partir daí que nossas empresas irão melhorar continuamente. Eu acredito muito, já que estamos falando de cultura aqui, a gente estava falando de valores, eu falei de alguns valores, né? Eu acredito muito no valor da evolução, ou seja, no valor da melhoria contínua, que nós só melhoramos a partir do momento que a gente tem essa mente aberta para o aprendizado, que a gente entende que dia após dia a gente pode estar melhor. 1% hoje significa 365% no final do ano. Então é isso, era essa a minha mensagem para hoje. Desejo a todos vocês, né, que estão assistindo no ao vivo, muito obrigada, no gravado, que vocês fortaleçam aí a empresa de vocês, entendendo que a cultura organizacional é sim, de fato, o principal diferencial competitivo da sua empresa e que ela é uma barreira de entrada aí para os seus concorrentes. Então, pense nisso, independente, estou frisando sempre isso, independente do tamanho da sua empresa, pense nisso. Crie os seus rituais, crie essa declaração bem definida e acredite que é assim que você vai encontrar as pessoas certas para estar ao seu lado. E elas são o ativo mais importante que você tem aí na sua pequena empresa. Muito, muito, muito obrigada a todos que estiveram aqui. Lembrando que amanhã, às 7h55, como eu disse no início da live, nós estaremos aqui então com o Arthur, que também vai contar a sua história, já que eu falo tanto de história, falei tanto aqui da gente escutar as pessoas escutando as histórias, né? Ele vai contar a história da empresa dele, ele vai contar como ele enfrentou aí esse desafio da pandemia, que não foi nada fácil para ele, e eu tenho muito orgulho em saber que a Escola Pequenas Empresas contribuiu aí, principalmente agora na retomada dos colégios, que ele agora está voltando forte com a empresa dele, porque ele foi um aluno do curso do Papel e Excelência. Então eu tenho muito orgulho de dizer que, graças a Deus, eu contribuí mesmo, né, para a história dele. Então amanhã às 7h55 espero vocês. Muitíssimo obrigado a todos que estiveram aqui ao vivo. Quem vai assistir, compartilha para a mensagem chegar a mais pessoas. Um excelente dia, uma excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, viu?